Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior. Estamos juntos no dia 3 de abril de 2023. Vamos juntos no nosso plano bíblico de leitura anual, no nosso devocional diário. Hoje nós vamos nos debruçar nos capítulos 4, 5, 6 e 7 do segundo livro de Samuel. Vamos, compartilha, comenta, pega uma caneta, um lápis, vamos anotar, porque Deus tem algo nos nossos corações. Ele sempre tem. Isaías 55, versículo 10 diz que a minha palavra não voltará vazia. O capítulo 7, eu vou começar de trás para frente, tá? O capítulo 7, ele é extraordinário, que mostra o coração de Davi, como Davi se expressava diante de Deus, o que realmente reinava dentro do coração de Davi. Você vai ver no versículo 1, Davi pensando, olha, eu habito em uma casa linda, feita por cedro, e o Senhor habita onde? E ele ali começa a sonhar, e a idealizar um templo, começa a imaginar construir algo para Deus. Isso era o amor de Davi. Ele não podia falar assim, poxa, eu tenho muito e Deus não tem nada. Lógico que Deus tem tudo, mas na sua humanidade, na sua forma de amar o Senhor, ele visualizou isso e externou isso para Natã, seu amigo, profeta. E aí Natã falou, faz o que você precisa fazer, mas depois Deus falou, Natã, vai lá e não diga que ele não poderá. É aquela história, né, que Deus proibiu Davi de construir porque ele era um homem de guerra. As suas mãos estavam cheias de sangue. E aí quem vai construir é Salomão. Mas Davi vai preparar tudo para o seu filho. Vai deixar ouro, prata, bronze, madeira para o seu filho construir Salomão, o templo. Por isso que o nome é Templo de Salomão. Tudo bem? Leia esse texto, veja como Davi se expressa diante de Deus e veja como Deus responde a Davi. Porque de Jeremias, capítulo 17, esse é um dos textos que eu mais gosto, porque é o que me traz paz, porque eu sei que só Deus conhece o meu coração. Diz lá, eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem. Jeremias 17, 10. Deus, quando vê e penetra no coração de Davi, por isso que ele fala, Davi é segundo o meu coração. Ele expressa isso de uma forma extraordinária sobre Davi. No capítulo 6, eu tenho 2 versículos que você pode sublinhar aí. Versículo 11, olha. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Davi está trazendo a arca, né? Que ele tinha vencido os filisteus. Ele traz a arca da aliança para Israel, quer trazer para Jerusalém. Acontece aquela situação dos carros de bois tropeçarem, colocar a mão, ser fulminado, morrer por ter ferido a arca, ali ferido entre aspas, né? Tocou na santidade da arca, ele não deveria ter feito isso, infelizmente. E aí a arca vai ficar na casa de Obed-edom. Olha como a presença de Deus. A arca, ela aponta para a presença de Deus, ela simbolizava a presença de Deus. Deus se manifestava, né, na arca da aliança. E quando ela ficou em Obed-edom, na casa de Obed-edom, ele prosperou 3 meses. Fartura, Deus de forma abundante. Quando Davi consegue, de uma vez por todas, trazer em Jerusalém, ele festeja. É a parte que ele dança nu, né? Na verdade não era nu nos tempos de hoje, mas era tipo um linho fino, né? Que era como se fosse um traje íntimo, e ele dança ali na presença do Senhor. Sua mulher Mical, filha de Saul, vai condená-lo, mas ele está tão alegre, o povo está tão alegre porque a presença de Deus está novamente em Jerusalém, está ali na casa onde deveria estar, que ele compartilha essa bênção. E você vai ver no versículo 19, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Tu vê que Davi, ele tinha isso, ele podia compartilhar essa alegria sozinho, mas Davi queria compartilhar com o povo. A presença de Deus precisa ser compartilhada para aqueles que estão à nossa volta. Eles precisam se alegrar como nós nos alegramos, quando sabemos que Deus está conosco, na nossa guerra, no nosso luto, nas nossas vitórias, nas nossas derrotas. É essa alegria que nós precisamos demonstrar e compartilhar para o mundo. O mundo precisa nos ver como Davi estava alegre e ele repartiu isso com o povo. Nós precisamos compartilhar com o povo, com o mundo, a nossa alegria de termos Cristo conosco, morando dentro de nós, habitando dentro de nós. Eu quero mostrar algo rapidamente aqui no versículo 12 do capítulo 4, para terminar, a gente vai estar finalizando. Olha como Davi era honroso. Davi ele tinha uma questão de honra, né? Ele estava com ainda a questão do filho de Saul reinando,
E você vai ver no versículo 12, deu Davi ordem aos seus moços, ele, pois, os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, o penduraram junto ao açude de Hebrom. Quem são esses que foram cortados as mãos e os pés e pendurados? Esses foram os homens que foram matar o filho de Saul, que tinha sido conclamado, né, ali um líder, e eles, para ganhar a simpatia de Davi, vai lá e mata o filho de Saul de uma forma de uma trairagem, de forma, né, desonesta, e ainda assim, mesmo ele sendo um inimigo de Davi, né, entre aspas, era um impedimento, ele era um empecilho para Davi reinar de forma completa em Israel, em Jerusalém. Ele, quando fica sabendo disso, ele fala, não, mate-o, porque isso não é honroso, isso não existe honra nisso. E às vezes a gente nos deixa levar por sentimentos malignos que nos cerca, que cerca a sociedade, sabe? E a gente não tem misericórdia, a gente não tem graça, a gente não externa paz, a gente não externa amor, a gente se deixa levar pela ira, pela fúria, pela raiva. Então que possamos refletir com o Davi. Davi mandou matá-los, verdade, 100%. Ele fez isso, mandou matar. Mas isso foi uma sentença de um rei que falou: se você agiu desleal, você foi desonesto, a pessoa estava confiando em vocês entraram e mataram na surdina. Então isso era como Davi pensava. Davi, ele podia ter festejado, obrigado por ter matado o meu inimigo. Não, ele condenou os algozes do próprio inimigo, porque ele não viu honra nisso. E para terminar, capítulo 5, subindo o versículo 10 aí. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais. Ele tinha acabado de conquistar Sião, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Quando nossa vida começa a prosperar, quando tudo começa a dar certo, porque nós somos obedientes ao Senhor, Deus tem nos guiado, nós temos uma semente maligna chamada o pecado original, que pode nos levar para uma questão chamada autossuficiência. Davi poderia ser autossuficiente aqui, porque ele ia crescendo, ele saiu das ovelhas desmalhadas do pai para chegar aonde ele estava chegando. Isso tende a acontecer conosco. Tá tudo indo bem, faculdade, consegui fazer uma pós, doutorado, recebi uma proposta de trabalho, meu casamento está bem, vou ser pai. E por aí vai, tudo está indo bem, prosperando, salário ótimo, comprando um apartamento, comprando um carro, tá vivendo bem, ministério bem, Deus fazendo grandes coisas por você. Só que se a gente não vigiar, a gente deixa a autossuficiência nos conduzir, a autoconfiança, eu sou o cara, eu posso. Sabe por quê? Olha, ia Davi crescendo. Olha quantos reinos ele ia alcançando, quantos outros reis iam ali para honrá-lo, sabe? E isso tende a encher os olhos do homem. Mas Davi continuou sendo humilde e servo. Você vai ver que no versículo 19, Davi consultou o Senhor, porque os filisteus vieram novamente contra ele. Davi poderia falar assim, se Deus me deu vitória lá na frente, não vou nem consultar o Senhor, vou enfrentar os filisteus, porque é o mesmo do mesmo. Não, Davi consultou o Senhor e pediu: Senhor, e aí, o que eu devo fazer? E Deus fala: pode ir, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Aí Davi vence. E os filisteus vieram de novo. Davi podia pensar de novo, é o mesmo inimigo, Deus já tinha dito para mim ir. O que ele fez? Com humildade, reconhecendo que tudo vem do Senhor, Senhor, consulta novamente o Senhor. Aí Deus fala assim, não, olha a resposta, não subirás, rodeia por detrás deles e ataca por defronte das amoreiras. Tu vê que Deus deu uma estratégia, era o mesmo inimigo, era a mesma situação de uma nação inimiga vindo contra ele, mas Deus falou, não vai pela frente, dá a volta pelas amoreiras. Então, querido, consulte o Senhor, não seja autossuficiente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tá tudo indo bem? Beleza, se tá tudo indo bem, é graças a Deus, porque é Ele que te conduz, é Ele que fecha a porta, Ele que abre a porta, Ele que te dá sabedoria e discernimento, te capacita, te faz levantar de dia, te dá entendimento e inteligência. Então tudo vem dele. Então, quer tomar uma decisão? Vai fazer algo? Consulta o Senhor, pergunte a Deus. Um ótimo dia. Desculpa o áudio longo, graça e paz.